Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou passando algumas questões aqui que a gente vai trabalhar hoje aqui dentro da aula. Então, hoje a gente vai trabalhar diretamente com traçado de caldeiraria. Esse aqui em específico, a gente vai desenvolver esse traçado para fazer a curva de gomo de funilaria industrial. Esse mesmo traçado você vai fazer o gomo e semigomo e também você vai conseguir fazer a curva reversa do teu material. Esse mesmo traçado você vai fazer com diferentes quantidades de gomo da tua curva. Você pode fazer com um gomo apenas, pode usar ele para fazer 45 graus, 3 gomos, 6 gomos, 10 gomos, quantos gomos você quiser. O traçado que eu faço aqui é uma forma diferente do que todos fazem. Então é um traçado um pouco mais simplificado. E também o gabarito que a gente vai ter aqui vai ser um pouquinho diferente. Todos costumam fazer o gabarito como um peixinho mesmo. Esse que eu vou fazer aqui vai ser desta forma aqui, ó. Ó, vai ficar dessa maneira aqui. Com essa peça, você vai conseguir já fazer as furações, onde vai ficar os parafusos e os rebites. E você vai conseguir fazer também o semigomo e o gomo, junto com essa peça aqui. Se você pegar, ó, e tampar esses cortes que eu fiz aqui, só para usar como gabarito, você vai ver que essa peça aqui já é um semigomo. Se você recortar aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar um formato de um peixinho, ó. E ele vai passar a ser, então, daí um gomo. Então, com esse gabarito aqui, a gente vai conseguir fazer todas as peças que a gente precisa. Inclusive, até as peças retas, aí você consegue marcar a furação com essa peça aqui. Pelo menos as 4 furações do canto, para você poder passar na calandra e fechar ela. E já fazer os frisos de uma lateral e das duas pontas, né? Que seria o macho e fêmea. Eu vou estar virando aqui a nossa câmera para a nossa cartolina, para daí então a gente dar início ao nosso traçado, tá bom? Vai balançar um pouquinho aqui, mas já já a gente vai estar com ela finalizada. O nosso primeiro passo aqui vai ser a gente pegar e pôr um traço aqui para a gente ter um esquadro nessa cartolina. Costumo fazer uma linha aqui cerca de 20 milímetros para cima e passar um traço com a régua. Temos agora então nossa linha no esquadro. A gente vai fazer uma peça hoje aqui com um diâmetro de 120 milímetros nossa peça. E o raio dele vai ter 60 milímetros. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. 120 vezes o número π, que é 3,14, vai dar um total de 376, né? Alguém só me confirma aí para ver se é esse mesmo o resultado. Vamos lá, 3,14 vezes 120. 376,8. Estou gravando agora à noite, tive que botar algumas luzes improvisadas aqui, mas a gente agora vai conseguir. Estava marcado para 6 horas, mas como tinha muita chuva aqui na nossa região, não deu para fazer a live pelo fato de ter muito barulho de chuva, né?
Então, eu optei por fazer agora mais tarde. Temos já o desenvolvimento da nossa peça, temos o diâmetro que ela vai ter e o raio dela. Então, agora com a ajuda de um compasso, a gente vai fazer uma meia-lua aqui, um meio círculo, usando essa linha no esquadro que a gente colocou aqui. Então, a gente vai pegar o raio, que é 60 milímetros, vamos colocar ele no compasso. Tá, 60 milímetros, temos aqui no compasso. E vamos fazer aqui o nosso meio círculo, uma meia lua, né? Isso. Agora, para a gente conseguir fazer aquele desenvolvimento da parte de baixo da curva, aquela parte de dentro, né? Aquele ângulozinho, a gente vai usar um princípio básico, que geralmente funciona para todas as curvas. Se for uma curva de diâmetro longo, a gente vai aumentar isso que a gente fazer agora. Se for uma curva normal, igual vem de fábrica, aquelas curvas normais aí que a gente coloca, que a gente faz a montagem, né, das tubulações, isso que eu vou passar para vocês vai dar sempre certo. Então a gente vai pegar o diâmetro da peça, que é 120, e dividir por 4, que vai dar 30 milímetros. Vamos pôr aqui no compasso. 30 milímetros. Botar a ponta seca aqui e vamos unir a ponta do grafite aqui junto com o nosso semicírculo e vamos fazer 1/4 da peça. Ó, até a gente ver que se a gente passar uma linha no esquadro aqui, ó, já vai dar o tamanho correto. Agora para encontrar essa linha no esquadro, sem um esquadro, eu costumo fazer da seguinte forma. Tem esse pontinho aqui, ó, que é onde a gente pegou o centro da peça. Vou usar esse ponto com esse ponto aqui, ó. Vou abrir o compasso. Ó, vou pegar aqui nesse ponto. E vou vir aqui, ó. Trazer a ponta seca aqui. E vou conferir aqui, ver se deu certo. E agora eu abro bem o esquadro, não importa o tamanho, abre bem ele. E vou fazer um traço que dê mais ou menos aqui no alinhamento, ó. E agora eu vou pegar novamente essa medida aqui, que eu esqueci de fazer antes, e vou transferir ela para esse lado de cá. E agora eu vou abrir novamente a ponta. Vou colocar lá e vou conferir e ver se deu certo. Ó, deu certo. Então, aqui onde é que os dois pontos se cruzam, você vai trazer até aqui na parte de baixo, onde é que está o ponto de centro desse 1/4 do desenvolvimento, aliás, do diâmetro da peça aqui. Vamos cruzar essa linha. Pronto, temos nossa linha no esquadro. Agora a gente vai abrir novamente o compasso. E agora, deste ponto até aqui no começo da nossa curva. E vamos traçar ele até chegar aqui em cima, até ele cruzar com essa linha de esquadro. Ó, te cruzou com a linha de esquadro aqui em cima. Agora, como a gente quer fazer, vamos fazer essa peça com 2 gomos inteiros. 2 gomos inteiros. E 2 semigomos. Então, vai ter 2 gomos inteiros e 2 semigomos.
um semigomo em uma ponta e outro semigomo em outra ponta. E mais dois gomos inteiros no meio da curva. Vamos lá então. Que eu geralmente costumo fazer bem aleatório, que isso aqui funciona e dá uma precisão certa. Não precisa ter medo não. Costumo dividir dessa forma. Somando assim, ó, meio gomo, um gomo e meio, dois gomos. Para dar os três gomos, ó, deu dois gomos e meio aqui. Então tá muito grande. Vamos diminuir um pouco aqui. Meio gomo, um gomo e meio, dois gomos e meio, três gomos. Faltou só um pouquinho ali, ó, mas já está de bom tamanho. Então vamos marcar aqui onde é que deu. Agora a gente vai passar um traço deste ponto até cruzar este. A gente vai trazer essa linha um pouquinho para frente, que é para depois a gente pegar esse ponto aqui para a gente fazer o desenvolvimento do nosso a divisão do nosso gomo. Passando então o traço aqui até cruzar naquele ponto que a gente encontrou ali, que é a metade de um gomo, seria o semigomo, né? Ó. Pronto, já encontramos. E agora a gente vai dividir esse meio arco aqui, essa meia peça, em 8 partes, que depois com o nosso desenvolvimento total aqui vai dar 16 divisões. Então, para dividir essa peça aqui, a gente vai usar basicamente a mesma forma que a gente usou para encontrar esse centro de peça aqui no esquadro. Como a gente fez anteriormente aqui, eu vou fazer aqui. Ó, vou abrir meu compasso até passar da peça. Para você que está me assistindo, como é que tá o áudio aí? Tá bom? Fala aqui nos comentários. O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Então, ó, abrimos aqui em cima até a gente ver que vai se encontrar ali o traço que a gente passar aqui. Ó, já fez as divisões, a gente vai encontrar agora o centro dessa peça aqui no esquadro. Boa, a gente encontrou ela. Ó, deu aqui o ponto. Tá marcado. Deixa eu marcar um pouco melhor que eu tô vendo que aqui no vídeo não dá para ver legal. Isso, agora marcou. Agora a divisão que a gente vai precisar achar é essa aqui, ó. Abrimos então, até passar um pouco da peça. E aqui do outro lado nós vamos fazer da mesma forma. Isso. Agora vamos puxar novamente o traço até encostar aqui na nossa divisão. Vamos fazer a marcação aqui com a régua. Marcamos o ponto e o outro lado aqui também. Vamos dividir novamente mais uma vez aqui no meio. Nós já temos 4 divisões, vamos dividir mais uma vez elas no meio, que vai dar nossas 8 divisões que a gente precisa. Aqui já encontramos. Aqui também encontramos. Ali.
e aqui. Show de bola! Vamos marcar agora os nossos pontos. Marcados então. Agora a gente vai passar o esquadro até chegar nessa linha de baixo. Essa linha de baixo sempre cruzando pelo menos com essa linha de cima aqui, ó. Então, cruzando com essa linha de cima um pouquinho mais, já tá bom. Nosso ponto 1, que é o começo aqui de baixo. Nosso segundo ponto. Terceiro ponto. Show de bola. Ó. E agora temos nosso último ponto daqui, ó. Fazer ele cruzar lá em cima também. Vamos numerar agora então aqui embaixo, para nós passar depois para a planificação essa peça e a gente conseguir encontrar os pontos certos. Vamos dar então número a esses pontos aqui. Primeiro vamos dar número 1 e vamos seguir daqui na ordem crescente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos levar em consideração um detalhe aqui. A gente tem na frisadeira, vou pegar a câmera aqui um pouquinho, essa distância aqui, ó. Tá um pouquinho escuro, mas vai dar para ver. Então, esse friso aqui da nossa máquina, ó. Então, esse diâmetro aqui, ó, desse buraquinho, esse friso da frisadeira, essa distância a gente vai precisar manter na hora da gente fabricar o nosso gomo e semigomo. Então, a gente vai ter que deixar um espaço sobrando para que essa curva não fique mais curta. Porque cada vez que a gente frisar, a gente vai tirar um pouco do material do nosso gomo para fazer o sobreposto e o encaixe, né? Para que essa curva não vá romper no nosso isolamento térmico. Principalmente na ingestão de espuma expansiva, né? Se a gente fazer um friso muito raso, um friso muito curto, ela vai acabar rompendo no momento que a gente fazer a aplicação de espuma expansiva. Então, já vamos, nesse exato momento, já vamos deixar aqui um transpasse de mais ou menos a largura daquele friso ali na nossa frisadeira. Então, nessa minha frisadeira aqui, eu tenho um friso de aproximadamente 4 milímetros e meio. Vamos deixar esse tamanho, vamos deixar aqui. Tem frisadeira que vai ter 6 milímetros, 8 milímetros. Tudo vai depender da máquina e também do diâmetro da curva que tu vai estar fazendo. Vou marcar aqui 4 milímetros aqui. E vou botar 4 milímetros aqui embaixo também. E vou passar novamente um traço aqui. Show. Aqui nós já temos os pontos que a gente vai pegar para fazer a planificação da nossa peça, ó.
vai ser dessa linha de esquadro aqui de baixo até nessa linha vermelha que a gente fez o transpasse para o nosso friso da frisadeira. Tá vendo, ó? Esses aqui são os pontos que a gente vai pegar. A gente fazendo a marcação na própria chapa, a gente vai martelando para ficar marcado os pontinhos aqui, ó. Ó, a gente vai martelando para o compasso depois, na hora em que a gente está colocando aqui na peça, ó, ele não correr. Vamos pegar outra cartolina agora e eu vou fazer a planificação da peça. Vou deixar uma forma aqui em que fique os dois desenhos no mesmo layout aqui da nossa live. Vamos lá. Vou deixar novamente um espaço aqui para a gente poder trabalhar com a caneta e com a régua de 20 milímetros. Vamos marcar agora. Ó, primeiro ponto. Segundo ponto. E vamos passar agora a régua aqui. Essa linha tem que estar perfeitamente no esquadro, porque é a partir daqui que você vai tirar as medidas. Saludos, maninho! Tem muitos parentes lá na Argentina. Grande abraço, manda um abraço para todo mundo que trabalha com caldeiraria ali. Vamos lá então. Como a nossa curva ela vai ter o diâmetro de 120, o desenvolvimento total dela 376, a gente precisa novamente considerar um transpasse para a gente poder botar depois os nossos parafusos, os nossos rebites, né? Então a gente vai ter que ter transpasse na hora de encaixar a curva e também transpasse na hora de nós fazer o fechamento dela. Então vai ter que sobrepor um pouco os materiais aqui para a gente ter espaço para nós fazer os furos de rebite, né? Então nós vai ser o 376 mais 15 milímetros de transpasse de cada lado. Então vai ser 376 mais 30, que seria 15 milímetros de cada lado de transpasse. Isso vai dar um total, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, para a gente não fazer coisa errada. (406 milímetros). Esse vai ser o desenvolvimento total da planificação da nossa curva. Então, vamos puxar aqui, primeiro o nosso 406. E vamos puxar uma linha no esquadro aqui e a outra aqui. Vamos usar a nossa linha. Eu tenho esse esquadro aqui, que como eu estou fazendo no papel, é mais difícil, mas no local da obra tu pode usar um esquadro comum, tá bom? Um esquadro como esse aqui. Se tu tiver um esquadro mais comprido, pode usar eles sem problema nenhum, é até melhor, que geralmente as curvas têm um comprimento maior, então você com o esquadro mais comprido vai te ajudar bastante. Vamos trazer para dentro agora o nosso transpasse de 15 milímetros de cada lado. Pronto,
deixamos nosso transpasse. E agora nós vamos fazer as nossas 16 divisões, que são 8 divisões da nossa metade do desenvolvimento da peça e mais 8 divisões da nossa outra metade da meia-lua, né? A primeira peça, como o meu compasso não vai alcançar, eu vou fazer na calculadora. O restante eu vou fazer tudo no compasso. Então, nossa primeira vai ter 200... Nossa primeira divisão vai ter 203. Vai dar certinho aqui no meio. E agora vamos partir para o compasso. Eu não sei de que forma que você faz na obra, mas a forma que eu fazer aqui você pode seguir, como você também pode usar o teu jeito ali, tua maneira de encontrar mais fácil. O que eu não indico é você pegar o 406 ou 376, desculpa, dividir por 16, colocar no compasso e vir colocando aqui. Porque chega aqui no final, é possível que não vai dar certo. Porque se o teu compasso ficar, pensa comigo, se ficar meio milímetro fora, aqui no final já vai dar 8 milímetros de diferença. Então eu costumo fazer essa divisão que eu faço agora, que ela fica bem precisa, tá bom? Ó, os pontos ainda não se encontraram, então eu vou abrir um pouquinho mais. Deu boa? Agora os pontos se encontraram. E vamos fazer do outro lado. Aqui vai dar um pouquinho de diferença, como os lápis são mais largos, a gente não consegue uma precisão tão certa. Mas no local da obra tu vai ter um compasso aí com ponta fina, a precisão vai ser maior, né? Vamos lá então, vamos fazer uma nova divisão, mais uma vez no meio. Fechar um pouquinho, que não vai dar encontro. Ó, fechou. Agora aqui. Aqui, dificilmente vai dar errado, geralmente vai dar certo. A partir do momento que você acerta a primeira, as outras vão seguir ela. Viramos. E acertamos. Isso. Deu 8 divisões até agora. Vamos dividir mais uma vez todas elas no meio para dar nossas 16 divisões. Vinícius, preciso fazer com 16 divisões? Se for uma peça menor que essa, eu digo que talvez não. Já uma peça maior, você vai ter que dividir até mais vezes no meio. Porque senão vai ficar muito longe para tu passar os traços vão ficar muito longe, aí vai ficar ruim de tu fazer um acerto, uma curva bem redonda, né? Então, quanto mais divisões, melhor. Eu já digo que se passar de 40 milímetros de distância aqui, você tem que fazer mais uma divisão no meio para ficar bem precisa a tua peça. Você está vendo que o traço que está dando certo, eu faço ele mais alongado, né? Justamente para eu não me perder e passar o traço depois no ponto errado. Ó, deu certo. Vamos passar o esquadro em todos eles agora.
Deixa eu pegar a caneta de outra cor aqui. Para ficar tudo igual. Uma peça como essa, geralmente você, no local da obra, vai demorar para traçar uns 20 minutos, né? Como aqui a gente está dando bastante explicações, aí demora um pouco mais, né? Já estamos quase finalizando. Para você que já conhece, que já fez algum traçado de curva de gomo, conta aí nos comentários qual é a maneira que você faz. Se é muito parecido com essa, se é de uma forma totalmente diferente, conta aí para nós nos comentários. Tá pronto. Agora nós vamos pegar esses pontos e transferir eles para cá. Eu, primeiro de tudo, quero passar uma linha mais ou menos no meio aqui, para mim poder fazer a divisão e conseguir fazer esse meu peixinho aqui, ó, da forma correta. E daí a gente consegue ter esse espaçamento para a gente usar esse mesmo peixinho para fazer o semigomo e também as furações dos cantos das peças retas, né? Vamos lá, vou puxar aqui mais ou menos uns 90 milímetros para cima aqui, eu acredito que já tá bom. Ou eu vou pegar e puxar 55 milímetros, que é o mesmo tamanho que eu puxei aqui na outra medida, na outra peça. Isso. Passemos novamente o traço. Para você que ainda não é do canal, clica lá em se inscrever, ativa o sininho para as notificações, que sempre que a gente tiver uma aula ao vivo ou algum conteúdo novo no nosso canal, você vai estar recebendo, vai poder assistir de primeira mão, né? Agora vem uma questão que a gente vai tomar bastante cuidado. Se você tem uma curva que ela sempre tem o mesmo sentido, você sempre vai usar a emenda sempre no mesmo lado. Já se você tem uma curva a subir, de repente ela pega para a esquerda, de repente ele pega para a direita, e novamente a tubulação tende a descer, você procura levar o friso sempre no mesmo alinhamento. Então, se você está trazendo o friso aqui na lateral, quando a curva está vindo para a tua esquerda, traz ela para a lateral, do lado da curva. Se a curva tende a subir, você coloca essa emenda sempre a subir. Cuida para fazer os encaixes das peças para que essa peça não vá beber água. Lá no curso de traçados de caldeiraria e funilaria industrial, eu ensino um passo a passo para você não errar nessas horas. E se você tem a curva já, você veio com a curva de lado para a esquerda, subiu e ela seguiu reto para frente, você vai ver que a emenda dessa peça ela vai ficar na parte de cima da curva. Então vai ficar nesse lado de cá. E quando ela está na lateral, a emenda vai ficar aqui no número 5. E se a curva depois vier a fazer de um lado ou do outro, ou ela vier fazer uma manobra
vindo na tua direção agora, a emenda tende a ficar embaixo, que seria aqui na número 9. Então, essa numeração você vai cuidar na hora de botar aqui para fazer o teu peixinho. Eu costumo sempre deixar número 5 na lateral. Porque eu colocando o número 5 na lateral, sempre vai ficar o peixinho minha peça. Aí na hora que eu precisar fazer uma curva revessa, na hora que eu precisar fazer essa curva para outro sentido, eu modifico então um pouco o meu gabarito. Lá no meu canal, tem um vídeo que mostra como você faz curva revessa. E eu ensino como você pega esse gabarito aqui e faz então um gabarito diferente para você colocar essas emendas, tanto embaixo, quanto em cima, quanto do lado, com o mesmo gabarito, tá bom? É passo simples, só que se você não tem o conhecimento, você precisa lá naquele vídeo e tá assistindo. Vou estar deixando ele aqui na descrição para quem quer ali dar uma olhadinha. Então, chega de enrolação e vamos continuar nosso traçado. Vamos querer então nossa emenda na lateral. A lateral começa com a número 5. Então, o primeiro ponto que a gente não pega, que é a parte de fora da peça, a gente quer o ponto de dentro, que é o primeiro ponto da nossa divisão da curva, de 16 partes. Então, vamos lá. Colocando o 5 aqui na beirada. 5. Tanto faz agora o lado que você vai, se você na ordem crescente ou na ordem decrescente. Eu vou seguir o que está nesse gabarito aqui, que é na ordem decrescente. 5, 4, 3, 2 e 1. Agora a gente vai ter que ir na ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 é o nosso último ponto, ó. 9 é nosso último ponto. Então, finalizamos aqui. Novamente na ordem decrescente. 8, 7, 6 e 5. Viu que fechou o 5 aqui na outra lateral? Da mesma forma que está aqui. Se não fechar essa numeração de 5 e 5, ou então se você colocar 9 aqui, tem que começar 9 aqui, terminar 9 aqui. Se você começar com a 1 nas laterais, tem que começar 1 e terminar com 1. Se não fechar assim, tem falta de divisões, está sobrando divisões, ou você errou em algum passo aqui, tá bom? Então agora vamos transferir essas medidas aqui para cá. Vai ser da seguinte forma, também eu costumo passar elas no compasso, tá? Que facilita aí bastante. Eu vi que alguns funileiros fazem na régua, né? Tira a medida aqui na régua, né? E vão passando para cá. Eu acho que é mais demorado, então eu costumo fazer no compasso. Vamos começar com a número 1, né? Vamos começar do começo, vamos começar com a número 1. Vamos abrir até aqui em cima na linha vermelha, ó. Lá na linha vermelha, daqui debaixo da linha do esquadro, até lá em cima na nossa linha de cima, que a gente vai precisar colocar nosso transpasse por causa da frisadeira. Se você vai fazer o traçado para cortar tubo pronto, para fazer a curva direto no tubo, aí você não coloca esse transpasse. Você deixa na medida exata, tá? Ou talvez até uns milímetrozinhos a menos, porque se o tubo é de uma esquadro mais grossa, você vai precisar deixar ali 2, 3 milímetros para solda, né? Então, isso aí sempre tem que levar em consideração. Número 1, vamos colocar aqui na número 1. Risco do meio. Marquei lá em cima e eu vou marcar aqui embaixo para você ver como é que vai ficar o peixinho. Mas você no local da obra não precisa fazer. Só estou fazendo aqui para você entender. Número 2. Nosso número 2 tem 2 lugares, então vai ser aqui também. Vamos passar agora para número 3. Que do outro lado tem também. Então, vamos ter também 2 vezes o número 3. Número 4.
Temos desse lado aqui também. Número 5 agora. Número 5 nós vamos ter 3 vezes ele. Ter aqui nessa ponta. Vamos ter aqui no meio. E aqui no outro lado também. Número 6. Novamente vamos ter 2 números 6. E somente desse lado de cá. Número 6. Número 7. Vou ver se eu consigo abaixar um pouco mais minha caneta, senão vou ter que trocar ela. Vamos lá. A caneta não ficou com as pontas juntas, e aí fica difícil de eu trabalhar com o compasso. Outro número 7. Número 8. Também vão ter 2 número 8. E o número 9 só vamos ter um ponto do número 9, assim como também tem só um ponto da nossa número 1. Ó, você pode ver que ficou o formato de literalmente o formato de um peixinho, ó. Viu? Ficou o formato de um peixinho. Agora você vai pegar a régua e unir esses pontos aqui de cima. E pelo menos 2 pontos na de baixo para a gente fazer esse cortezinho aqui, ó. Aqui eu fiz 2 cortezinhos, mas desconsidera esse de baixo, que eu fiz numa linha errada aqui que eu tinha traçado. Beleza? Deixa eu passar com outra cor. Tô vendo que tem pouca gente na live. Clica no botão de compartilhar e compartilha. Compartilha esse vídeo aí com teus amigos, com quem você sabe que vai gostar de ver o vídeo aqui e que curte funilaria, né? Funilaria, caldeiraria. Então compartilha esse vídeo com teus amigos. Vamos mostrar para o maior número de pessoas possíveis que conhecimento não se guarda, né? Conhecimento a gente distribui. Isso. Nas laterais vocês viram que eu passo ele para fora, justamente para depois na hora que eu passar a tesoura, eu ter um ponto fixo para mim começar a cortar ela. Ah, linha de baixo, só 2 pontos aqui tá de bom tamanho. Vamos marcar agora então as furações. As furações onde a gente vai colocar os rebites. Deixa eu colocar aqui na câmera para ver certinho. Ó, como você pode ver, tem uma furação aqui e a outra aqui, ó. Essa do meio é o centro da nossa peça que a gente só usa para fazer depois a virada, né? Da curva de um lado para o outro. Aqui também a furação. E aqui nós temos, ó, a furação do nosso 15 milímetros do nosso transpasse, né? Na hora que tu fazer as peças retas ali, que tu vai chegar a unir as frentes no semigomo, né? Essa furação eu costumo deixar com quanto? 15 milímetros. É o suficiente para não pegar a matriz da máquina em cima do parafuso. Já está de bom tamanho. Menos que isso, já a matriz da máquina já vai começar a pegar. Então, 15 milímetros.
Pronto. Temos marcado, então, as nossas furações. Do semigomo, essas duas furações aqui. E do nosso peixinho, as furações são essas aqui. Ó, vou colocar em cima. Viu? Deu exatamente o que a gente tinha feito. Viu? Certinho. Essa peça que você vai recortar, vai sair uma peça igual essa. E agora a gente vai pegar uma chapa. E eu vou mostrar para vocês como que tu vai fazer o recorte agora delas. Você vai fazer a marcação com o teu gabarito, com quantas peças você precisar fazer, e depois você vai fazer o corte com a tesoura. Vou beber um pouco de água aqui que estou falando bastante hoje. Vamos começar a fazer da seguinte forma. Eu vou sempre, toda curva eu vou precisar de 2 semigomos e 2 gomos, nesse traçado aqui. Então vamos deixar um espaço aqui para cada lado da chapa. Se a parte de baixo da chapa tiver no esquadro, já pode trazer a peça aqui embaixo e já começar aqui. Você vai ter um corte a menos para fazer. Marca, ó, eu tenho uma chave... Isso aqui era uma chave Phillips. Esse diâmetro aqui tem 3,5 mm aqui da ferramenta dela. Eu tirei a chave, ó, e fiz uma pontinha. Ó, fiz uma pontinha nela. Essa ponta eu uso para pulsionar aqui, ó. Simplesmente eu aperto com a mão. Isso aqui é uma chapa de alumínio 0,5, chapa mole para a gente trabalhar. E eu marco as furações do semigomo e essa furação aqui do gomo, ó. Essa aqui eu não preciso fazer agora, só essa e essa. Aí então eu risco aqui ao redor. Dentro aqui não agora também. Ó, marcação da furação. E eu continuo trazendo esse traço até embaixo. Agora, o que eu faço? Eu tombo a peça e viro ela. E aí eu junto certinho aqui, ó. A linha com a lateral do nosso peixinho. Pronto, juntemos. Passemos o traço aqui. Passemos o traço aqui. E agora é só nós tombar lá novamente. Unir todos os pontos. Marquei uma furação. Passemos o traço. Ó, um semigomo, não sei se vocês conseguem ver aqui, um semigomo e um gomo a gente já tem pronto. Então a gente tava com a peça aqui, o que a gente vai fazer? Só tomba ela. Tombou ela. Marcou as furações. Riscou. Riscou, marcou as furações. Um semigomo, 2 gomos já temos pronto. Nós estávamos com a peça aqui. Agora nós vamos tombar ela e tombar novamente. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu vejo também pouco funileiro fazendo, tá? Que é fazer o corte reto aqui, o corte reto no estilete. Vocês vão ver como que é fácil fazer esse corte também. Agora, você novamente não vai usar esse ponto daqui e nem esse traço aqui. Você somente vai posicionar para semigomo. E risca as laterais, para você ver onde é que você vai cortar depois.
Agora, nessa parte aqui, eu vou passar o estilete na peça. Pega um estilete, sempre muito bem afiado. E vou passar o estilete ali atrás. Você vai ver que a gente vai fazer uma forcinha na peça e ela vai estourar, ela vai quebrar. Você vai precisar fazer um pouquinho de força. Só tome muito cuidado para você não fazer um corte no dedo, né? Um corte muito feio na tua mão. Como o estilete é uma ferramenta muito cortante, se pegar na tua mão, pode dar problema. Então, olha só. Dobrei aqui, certinho onde é que passou o estilete. Agora, olha só. Temos cortado nessa peça. Gostou? Dá um like. Agora eu vou passar a tesoura aqui e vou recortar nossos gomos e semigomo. Deixa eu tirar essas cartolinas daqui, que a gente não vai usar elas agora mais não. Eu vou virar novamente a câmera para mim. Tá bom? Que agora a gente pode voltar a estar conversando frente a frente. Porque agora eu só vou fazer o corte dos materiais, o friso e os encaixes. Tá bom? Vamos passar aqui agora a tesoura, ó. Sempre bem certinho em cima da nossa linha, ó. Não pode errar a linha. Qualquer diferença que você fazer aqui na linha, já vai dar diferença ali na tua curva, já não vai encaixar direito. Na hora de você estar fazendo a aplicação da espuma expansiva, também vai estar vazando, tá bom? Então, eu vou fazer o recorte aqui rápido, para vocês verem como é que vai ficar. Ó, temos aqui um semigomo cortado já, ó. O que que eu uso fazer? Essa pontinha aqui, ó, eu costumo cortar lá fora. Só uma desquinadinha. Ó, tá vendo? Que isso aqui é para não ficar pontinha ali, para você estar se machucando depois na hora de você estar fazendo a preparação e a montagem, tá bom? Aí não fica pelas pontas. Aqui no peixinho também, ó. Ó. Nesse lado não, somente desse lado, que aqui fica pontas, ó. Que pode estar se machucando e o acabamento ali do material também fica o acabamento mal feito, olha só, ficou legal. Agora eu vou pegar a furadeira e vou estar furando aqui onde é que a gente fez as marcações, ó.
Tem muita luz. Ó, todas essas marcações aqui agora, eu vou estar fazendo os furos. Show de bola! Temos nossas peças furadas. Ó, temos aqui o semigomo da parte de baixo e o semigomo da parte de cima. A gente vai deixar eles assim, ó. Se deixar ele assim, ele vai ficar para o mesmo lado na hora de tu frisar ali. Então deixa ele assim. E os dois semigomos também, virado sempre para a parte maior, para cima. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer pegar uma curva e fazer ela virada, subindo virado para a esquerda. Então, os encaixes aqui do sobreposto da nossa peça, na hora que nós fechar ela, os encaixes tem que ficar por cima da peça que está vindo de baixo, tá? Porque se você fazer o contrário, vamos imaginar que está chovendo. Essa chuva vai entrar dentro do isolamento. Isso a gente não pode deixar. Essa água tem que bater no isolamento e escorrer para fora. A gente vai fazer dessa forma aqui, ó. A gente vai virar a peça aqui. Ó, e a gente vai sobrepor ela dessa forma aqui, ó. Então ela vai ter que ficar assim, ó, por cima. Tá bom? Sobreposto vai ter que ficar por cima. Se ele ficar aqui, ó, vamos imaginar que choveu e a água vai entrar dentro aqui. Se fazer assim, a chuva vai vir e vai ir para fora do isolamento. Vai pingar fora, vai escorrer, tá bom? Então, o friso, nesse semigomo que é o de baixo, vai ser desse lado. Você cuida com o lado que você vai botar, que você vai errar o friso, tá bom? Então, o friso vai ficar para dentro daí. Você vai ter que fazer um friso sempre virado para fora. Então, esse vai ser aqui, esse vai ser aqui. Então, um de um lado e o outro virado, né? Para ficar um de frente com o outro. Vou trazer aqui nós para a máquina agora. Olha só, eu acho que vai dar de ver legal. Fala aí para mim, dá para ver legal a frisadeira? Agora você não vai precisar ver, você vai precisar ver bem a frisadeira. Dá para ver legal? Vou continuar. Então, a gente precisa ali na hora de fazer o nosso friso, a gente também precisa deixar uma certa distância. Opa! A gente precisa deixar uma certa distância aqui, ó. Cerca de 2 ou 3 milímetros aqui, para ficar um acabamentozinho legal. Então, essa mesma distância que a gente quer deixar aqui, a gente vai deixar aqui na máquina. Então, vamos regular ela agora. Frouxemos aqui as laterais. Deixemos 2 milímetros aqui, apenas 2. Apertemos a máquina aqui novamente, para que o guia dela não saia do lugar. Vamos fazer um friso sem apertar muito, ó. Aqui eu fechei a máquina. Eu vou voltar a cerca de meia volta. Ó, apertei o friso. Ó, ficou um friso um pouquinho raso ainda, ó. Viu? Dá para afundar um pouquinho mais. Então vamos apertar mais um pouquinho a máquina.
Ó. Agora o friso ficou legal. Ó, você pode ver que ele afundou mais. Se quiser afundar um pouquinho mais, também pode. Mas dessa maneira aqui, para lateral, para acabamento de lateral, já está ótimo. Então essa peça nós temos aqui. E essa peça a gente vai fazer virada. Show? Vamos agora para os dois gomos, que os semigomos a gente já preparou. Sempre agora na parte maior, que aqui a gente fez na parte maior também. Ó. 2 frisos com acabamento bem feito. Eu não tenho calandra aqui, eu vou calandrar na mão e vou fechar agora com os parafusos aqui com a minha parafusadeira. E aí então a gente vai fazer os frisos de encaixe, o friso macho e o fêmea, tá bom? Ó, como eu falei antes, nosso friso tem que ficar sobreposto. Para lá no local da obra, a hora que chover, não vai passar água por cima, ó. Ele vai sim vir aqui e sair fora. Seguimos então. Vamos começar a frisar essa peça aqui, que essa aqui é a nossa peça de baixo. E essa curva vai vir, então, para esse lado, né? Então, a gente vai fazendo a sequência daí. O semigomo, o gomo, o nosso segundo gomo, né? Daí depois, por último,
o último semigomo. Esse nosso primeiro gomo, vamos considerar que já vem uma tubulação aqui de baixo e essa peça vai ser em cima da outra tubulação. Então, aquela tubulação vai ter em cima dela o encaixe fêmea. E aqui a gente vai ter que fazer nessa parte de baixo do semigomo o encaixe macho. E aqui na parte de cima, novamente, dá o encaixe fêmea para dar a sequência do gomo que vai vir aqui. Então, o encaixe macho a gente coloca na parte de cima aqui da frisadeira. Então, vamos abrir ela. Vamos dar um aperto um pouco maior do que o aperto que a gente faz para fazer esse friso aqui da lateral para acabamento. Então, o aperto vai ser um pouco maior. Pode ver que eu fiz cerca de um pouco mais de 1/4 de volta aqui para dar esse aperto do encaixe de friso. Mantenha a peça sempre bem encostada nesse guia e a peça reta. Aqui na máquina a peça tem que ficar extremamente reta para que esse friso não fique uma hora mais fundo, outra hora mais deitado, tá bom? E para que também não vá cair fora da frisadeira, né? Que esse friso não venha a sair fora aqui, aí é mais complicado de tu tá fazendo depois. Ó, uma volta só frisando já basta. Show. Ó, ficou uma peça bem redonda, viu? O friso ficou bem fundo, ó, com encaixe muito bom. Vai ser difícil uma peça escapar daqui de dentro, tá bom? Vamos pro friso fêmea agora. A fêmea a gente coloca no lado de baixo da máquina. O macho a gente coloca em cima aqui e o friso fêmea na parte de baixo. Agora a gente tem uma peça cortada em ângulo. Só que mesmo assim você vai manter o ângulo dessa peça em 90 graus aqui. Você não vai deixar com que a peça folgue, né? Tipo, ó, tô aqui na parte de cima da peça, não vou deixar essa peça ficar reta aqui. Eu vou deixá-la em grau para que esse grau aqui do nosso corte fique certo, né? Deixa eu alinhar um pouco mais a nossa câmera. Aqui, ficou bom. Vamos lá, finalizando esse encaixe aqui. Ó, encaixe fêmea agora. Ficou bem feito. Também ficou encaixe bem fundo. Bem legal, né? Agora nós temos a peça que vai vir em cima, ó. Essa peça vai vir em cima. Então agora acompanha o friso. Acompanha o friso. Aqui nessa peça temos a fêmea. Nessa peça aqui que vai ser encaixada em cima, encaixe macho que a gente vai fazer aqui. E a fêmea nesse outro lado. Então vamos lá. Costumo fazer nas curvas, eu costumo fazer sempre primeiro encaixe fêmea. Que se fazer o encaixe macho primeiro, ela vai dobrar a peça aqui, ela vai forçá-la um pouco. E agora no outro lado o encaixe macho. Show de bola. Temos aqui o nosso gomo preparado. Ó, essa distância aqui ficou com pelo menos 14 milímetros. Os frisos deram um espaçozinho entre um e o outro, ó, não se encostaram. Isso é importante. Se os frisos aqui se encostar, no momento ali que você vai estar fazendo o traçado, você vai, ali na número 9, você vai deixar aquele espaçamento um pouco maior. Como que você vai deixar aquele espaçamento um pouco maior? Em vez de você pegar a divisão do diâmetro da peça e dividir por 4 para fazer aquele 1/4 de círculo ali do começo do traçado, você vai fazer um pouco maior, até dar os 14 milímetros de espaço aqui.
Lembrando aqui que agora a gente está com o semigomo da parte de cima da nossa curva. A gente vai começar ele com macho e aqui a gente vai dar a sequência na nossa rede, né? Então aqui a gente já vai deixar a espera para vir a peça reta e encaixar aqui e dar a sequência. Então esse encaixe aqui a gente vai fazer fêmea para dar a nossa sequência. Pronto, já temos nossas 4 peças aqui feitas. Agora eu vou abrir elas e vou fazer então a pré-montagem dela. Vamos mudar a câmera aqui. E vamos então para pré-montagem. Começando com a primeira peça de baixo, que vai ser esse semigomo aqui. Deixa eu ver aqui para centralizar na câmera. Isso. Essa seria a nossa primeira peça de baixo. Um gomo, 2 gomos e o semigomo. A gente vai fazer essa pré-montagem rapidão aqui. Soltar os parafusos. Sabe aquela chavinha que eu falei no início da live? Então a gente vai usar ela novamente agora. Então a gente vai encaixar a peça aqui. A gente pode ver que ela tem uma pequena marquinha aqui, ó, da frisadeira dos dois lados, ó. Essas marquinhas aqui você vai deixar reto com essa parte aqui da peça. Ó, reto aqui, ó. Que daí vai dar a sequência do friso certinha na curva. Agora a gente encaixa aqui, ó. Aqui dentro, nos 2 furos. Passa a chavinha aqui. E a gente vai dar uma leve forçada nela para cá, ó. E com o auxílio do martelinho, tu vai dar leves batidas em cima do friso, ó. Leves batidas aqui. E batendo e forçando com essa chave aqui ao mesmo tempo. Botamos então o nosso primeiro parafuso. Já fixamos o outro, que o furo já ficou alinhado. E vamos colocar o nosso segundo gomo. Encaixamos a chave aqui. Novamente leves batidas. A chave alinhou, ficou reta, não precisa apertar mais. Só colocar o parafuso. Já colocamos o outro que está alinhado. E ó, já está dando forma a nossa curva, ó. Já está ficando legal. No semigoma a gente tira somente um parafuso, aquele que está perto do friso macho.
Abrimos ele um pouco, ó, o suficiente para que ele entre aqui. Alinhamos aquela marquinha aqui, ó. E agora vamos fechar. E finalizamos. Dia frio hoje, teve várias partes do dia que teve muita chuva, inclusive na hora em que eu ia começar a live teve muita chuva, tinha muito barulho aqui, não dava para fazer essa live de maneira nenhuma. Então a nossa peça está aqui, pronta, fizemos ela ao vivo, de passo a passo, porque quem sabe realmente faz ao vivo. Essa peça está aqui, pronta, sentido da rede a subir, virando para esse lado. Todas as peças estão bem alinhadas, para que quando bater chuva, ela cair aqui nessa curva e descer, não vai entrar no isolamento. O isolamento ficou bem fechado, ó, tá bem encaixadinho as peças. Friso fundo, continuação da rede aqui em fêmea, peça perfeita, ó, ficou certinho a nossa peça. Para quem quer aprender tudo o que precisa em funilaria, para começar os seus trabalhos já da forma correta, sem perder tempo, sem perder material, eu convido vocês a se inscrever para o curso de funilaria industrial e traçados de caldeiraria. Assim como eu fiz esse vídeo, mostrei um passo a passo para vocês, sem enrolação, falei tudo que eu sei, todas as dicas eu dei para vocês aqui, para vocês chegar no local da obra e fazer o teu trabalho da forma certa, da melhor forma possível, para que não esteja erros, para que não dê sobra de material, para que não dê retrabalho, para que teu chefe ou o dono da obra não venha reclamar do teu serviço. Isso aqui é um material que foi feito de alumínio, então o alumínio é maleável. Se a gente fazer com inox, a gente sabe que o inox precisa ter uma precisão correta para tu tá trabalhando com ele. Se você deixar meio milímetrozinho que for a peça fora, o inox já vai ser difícil de trazer essa peça para o lugar. O alumínio é mais maleável, você trabalha, já o inox não, é mais complicado. Então tá aqui a peça, fica meu convite. Em algum lugar aqui do meu canal você pode estar acessando aí o nosso site para estar fazendo a inscrição para o curso de funilaria industrial. Tem alguma dúvida referente às aulas? Meu WhatsApp está aqui em algum lugar do meu YouTube também, do meu canal do YouTube. Precisando de alguma informação a mais sobre a VR Treinamentos, tem no meu perfil lá no Instagram, @ViniciusRichter, ou então na minha página do Facebook, @VR Treinamentos. Pode procurar lá. Precisando de alguma dúvida, algum suporte, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Quer entrar e fazer a diferença na funilaria, entrar já de cabeça e saber fazer o serviço da forma correta, eu indico realmente, do fundo do meu coração, o curso. E que assim como eu fiz essa aula ao vivo aqui, eu ensino vocês um passo a passo correto, sem enrolação, ensino tudo que eu sei para vocês lá no curso. Tudo que eu aprendi direto em obra. São 12 anos de profissão e esse conhecimento eu quero muito passar para vocês. O que eu tenho para hoje era só isso. Todo mundo com certeza está cansado, porque essa live foi de 1h30, simplesmente para a gente fazer um passo a passo bem detalhado para vocês, aprender a fazer a curva de gomo do jeito certo. Grande abraço, uma boa noite para vocês. Bora lá!